Meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus seja o primeiro bálsamo a tocar o seu coração neste exato momento. Você não chegou aqui por acaso. Não foi um algoritmo, não foi uma coincidência. Foi Deus quem te chamou aqui. Ele ouviu o seu gemido silencioso. Ele viu a sua lágrima no travesseiro. Ele sentiu o peso do seu fardo. Esta oração, este momento, é uma resposta divina e urgente para a sua alma. Você está à beira do colapso financeiro e talvez o que é ainda mais doloroso, de um colapso espiritual. Mas antes que esse colapso se concretize, Deus marcou este encontro com você. Respire fundo, pois você está agora em um lugar de refúgio. Aqui, você não será julgado, apenas acolhido. Você está seguro. Antes de começarmos esta jornada de oração e restauração, eu quero enviar uma bênção especial, como sempre fazemos, a alguns corações queridos que abriram sua alma nos comentários anteriores. Quero abençoar primeiramente a vida da Aparecida. Minha irmã, que a graça de Deus te cubra de uma forma tão poderosa hoje, que todo sentimento de escassez e dúvida seja removido da sua mente. Que a provisão que você tem buscado chegue até você de forma surpreendente, e que a paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Receba este abraço espiritual, essa confirmação de que Deus não se esqueceu de você. O seu clamor foi ouvido. Eu quero também abençoar a vida do nosso irmão Batista. Meu amigo, a sua luta tem sido árdua. Eu sei, as portas parecem fechadas e o cansaço espiritual tem tentado roubar a sua fé. Mas hoje eu libero uma palavra de força e renovo sobre a sua vida. Que as portas de emprego, as portas de oportunidade financeira que você precisa, comecem a se abrir de maneira sobrenatural. Que o Senhor restaure a sua esperança e coloque um cântico novo nos seus lábios. Que a alegria do Senhor seja a sua força para vencer essa batalha. Deus está contigo e Ele está mudando o seu cenário. Minha querida irmã Clara, que a luz do Espírito Santo brilhe sobre você agora. A ansiedade tem sido uma companheira constante, tirando o seu sono e roubando a sua paz por causa das dificuldades financeiras. Mas neste momento, eu oro para que um bálsamo de tranquilidade divina desça sobre a sua alma. Que toda preocupação com o amanhã seja substituída pela confiança inabalável no Deus que supre todas as coisas. Que a sua mente seja liberta de todo pensamento de derrota e que você sinta fisicamente o abraço de Jesus te dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ao nosso irmão Alberto, homem de Deus, talvez você esteja se sentindo envergonhado, sentindo o peso da responsabilidade de prover e vendo as coisas falharem. A pressão é imensa, mas eu declaro sobre você a unção da restauração. Que Deus honre a sua fé e o seu esforço. Que Ele multiplique os seus recursos e te dê sabedoria divina para administrar cada centavo. Que a sua casa veja a provisão de Deus de uma forma que nunca viu antes. Que a vergonha seja transformada em dupla honra. Em nome de Jesus, levante a sua cabeça, pois o seu Redentor vive. Por fim, abençoamos a vida da Rafaela. Minha irmã, a sua fé tem sido provada no fogo, e você tem se perguntado onde Deus está no meio desse colapso espiritual. Você se sente fraca, mas é exatamente na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu oro para que neste exato instante você sinta o renovo do Espírito Santo. Que a sua fé, que parecia estar se apagando, seja reacendida como uma chama poderosa. Que a dúvida dê lugar a uma certeza profunda do amor e do cuidado de Deus por você. Você não está sozinha. Assim como eu abençoei a Aparecida, o Batista, a Clara, o Alberto e a Rafaela, eu quero muito abençoar você no nosso próximo encontro de oração. Eu quero ler o seu nome. Eu quero interceder especificamente pela sua causa. Por isso, eu te convido, como um ato de fé, a deixar o seu nome nos comentários. Não apenas o seu nome, mas talvez aquele pedido mais urgente, aquela área da sua vida que está precisando desse toque de Deus. Quando você comenta, você não está apenas interagindo com um vídeo,
Você está semeando a sua fé em um altar espiritual. Você está dizendo: eu estou aqui, Senhor, e eu creio no poder da oração coletiva. Este espaço que Deus preparou para nós, aqui e agora, não é um espaço comum, é um santuário virtual. Um lugar de encontro marcado com o divino. Eu peço que, se possível, você tente se afastar um pouco do barulho, talvez feche a porta do seu quarto ou coloque seus fones de ouvido. Não trate este momento como apenas mais um vídeo. Trate-o como uma consulta de emergência com o médico dos médicos, com o dono de todo o ouro e de toda a prata. O seu caso é urgente e é por isso que Deus te chamou. Ele tem algo específico, poderoso e transformador para depositar no seu espírito. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido. Não há necessidade de máscaras ou fingimentos aqui. Você pode ser quem você realmente é. Alguém que está cansado, talvez assustado, alguém que está no limite das suas forças. E está tudo bem se sentir assim. Deus não te chamou porque você é forte. Ele te chamou porque Ele é a sua força. Ele te trouxe aqui para que o peso que está sobre os seus ombros seja transferido para Ele. Este é o seu momento de soltar, de entregar, de confiar. A presença dele já está aí com você. Esta oração é urgente porque a sua situação é urgente. Nós não estamos aqui para falar de uma teologia distante. Estamos aqui para buscar um socorro imediato. É uma oração para quem está no limite do colapso. O colapso financeiro, onde as contas se acumulam e a provisão parece ter secado. E o colapso espiritual, onde a esperança diminui e a dúvida cresce. Deus quer tratar dessas duas áreas de forma simultânea, pois Ele sabe que uma afeta diretamente a outra. Ele quer restaurar a sua conta bancária, mas antes Ele quer restaurar a sua fé. Eu quero que você se sinta como se eu estivesse aí, ao seu lado, segurando a sua mão enquanto oramos. Esta não é a minha oração, é a nossa oração. É o clamor do seu coração se unindo ao meu. E juntos vamos apresentar essa causa diante do trono da graça. Não há distância no mundo espiritual. A mesma unção que Deus derrama sobre mim enquanto gravo isto, Ele está derramando sobre você enquanto você assiste. Feche os seus olhos por um instante e apenas sinta. Sinta a atmosfera mudando onde você está. A paz de Deus está chegando. Eu leio os comentários. Eu realmente leio. E cada nome, cada pedido é apresentado a Deus. Quando você escreve o seu nome, você está dando um passo de fé. Você está transformando o seu desespero passivo em uma ação de esperança. Por isso, não hesite, faça parte desta corrente de fé. Deixe o seu nome, e na próxima oração, pode ser o seu nome a ser lido e abençoado publicamente, fortalecendo a fé de tantos outros que também estão assistindo. Juntos, somos mais fortes, e a nossa oração coletiva tem um poder imenso de mover a mão de Deus. Prepare o seu coração para o que vamos viver nos próximos minutos. Esta não será uma oração superficial. Nós vamos tocar em feridas profundas, mas vamos aplicar o bálsamo de Gileade. Nós vamos confrontar o espírito de miséria e escassez, mas vamos fazer isso debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Nós vamos chorar o cansaço da alma, mas vamos receber o renovo do Espírito Santo. É uma jornada da dor para a esperança, do colapso para a restauração. E eu prometo a você, se você ficar comigo, a sua vida não terminará esta oração da mesma forma que começou. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento que Deus separou exclusivamente para você. Você foi chamado, você atendeu ao chamado e agora o céu está pronto para te atender. Esqueça o que está lá fora por um momento. Esqueça as vozes que te acusam. Esqueça as notificações de cobrança. Foque apenas na voz suave e poderosa de Deus que te diz: filho meu, filha minha, eu estou aqui. Eu não te abandonei. A sua história de colapso termina hoje. E a sua história de provisão e restauração começa agora. Respire fundo. Vamos começar. Você não aguenta mais. Eu sei disso. E mais importante, Deus sabe disso. Parece que o chão, que um dia foi firme, simplesmente sumiu debaixo dos seus pés.
A sensação é de queda livre. Você olha para as suas mãos e elas estão vazias. Você olha para a sua conta bancária e o que vê é negativo, é vermelho, é assustador. O dinheiro não apenas diminuiu, ele acabou. E junto com ele, parece que a sua força também se esvaiu. Você está no limite absoluto. Você clica neste vídeo com a última centelha de esperança, se perguntando se ainda existe uma saída. E eu te digo, existe, e você a encontrou. E talvez, meu irmão, minha irmã, o pior não seja nem a falta do dinheiro. O pior é o colapso espiritual que veio junto. É olhar para o céu e sentir silêncio. É orar e sentir que as suas palavras não passam do teto. É a sua fé, aquela fé que um dia moveu montanhas, agora se esvaindo como água por entre os dedos. Você se pergunta, onde está Deus em tudo isso? Você se sente no fundo do poço, e a escuridão é financeira, mas também é da alma. Essa dor dupla é um peso quase insuportável, mas é exatamente sobre ela que Deus quer ministrar hoje. Eu sei o que é o som do telefone tocando e o seu coração gelar. Você já sabe quem é a cobrança, é mais uma voz te lembrando do que você deve, do que você não tem, da sua aparente falha. Você começa a viver como um fugitivo dentro da sua própria casa, com medo de atender o telefone, com medo de abrir a porta, com medo de checar o correio. Essa ansiedade constante se torna um ruído de fundo na sua vida, roubando a sua paz, roubando a sua dignidade. Você não foi criado para viver assim, se escondendo. E a vergonha? Ah, essa vergonha que queima por dentro. Você encontra pessoas na rua e desvia o olhar. Você não quer que elas perguntem como você está, porque você teria que mentir. Você se sente diminuído, sente que falhou com a sua família, que falhou consigo mesmo. Você vê outros prosperando e se pergunta: o que eu fiz de errado? Esse sentimento de fracasso é um veneno que o inimigo usa para te paralisar, para te fazer acreditar que você não é digno de receber a bênção, que você não merece uma virada, mas Deus diz que você é digno pelo sangue dele. E as noites, as longas noites em claro, você deita a cabeça no travesseiro e a sua mente não para. Milhões de cálculos, milhões de preocupações. Como vou pagar o aluguel? O que vamos comer amanhã? Meu Deus, e se meu filho pedir algo que eu não posso dar? Esse medo do futuro imediato é paralisante. O sono, que deveria ser um refúgio, torna-se um campo de batalha. Você acorda mais cansado do que quando deitou, porque a sua alma não descansou. Mas hoje nós vamos clamar pelo descanso que só o Senhor pode dar. E essa exaustão não é só mental, ela é física. O seu corpo dói. A ansiedade se manifesta em taquicardia, em falta de ar, em dores no estômago. Você está vivendo em modo de sobrevivência e o seu sistema está sobrecarregado. Você tenta ser forte, tenta colocar um sorriso no rosto para a sua família, mas por dentro você está se desmanchando. Você sente que está lutando essa batalha completamente sozinho e você está perdendo. A sensação é de que a qualquer momento você vai desmoronar, mas é aqui que Deus entra como o seu socorro. E o que dizer da sua fé? Você que sempre foi de Deus, você que sempre serviu, que talvez sempre tenha sido fiel nos dízimos e ofertas, que sempre acreditou. Agora, uma frustração tenta tomar conta do seu coração. Você pode até estar com raiva de Deus. E tudo bem admitir isso para Ele. Você pergunta: Senhor, por que eu? Eu tenho sido fiel, eu tenho te buscado. Por que o Senhor está permitindo esse colapso? Onde está a promessa? Essa crise de fé é a arma mais perigosa do inimigo, porque ela te faz questionar o caráter daquele que é o único que pode te salvar. Eu quero que você saiba que Deus não tem medo da sua frustração. Ele não se escandaliza com a sua dúvida ou com a sua dor. Ele entende. Ele vê o seu esforço, ele vê o quanto você tentou resolver tudo sozinho, com as suas próprias forças.
Você tentou de um jeito, tentou de outro, bateu em portas que não se abriram, confiou em pessoas que te decepcionaram. E agora você está esgotado. Você não tem mais um plano B, não tem mais um e se. Você chegou ao fim de si mesmo e esse é o melhor lugar para se estar. Esse sentimento de estar no fundo do poço, ele é real, mas eu quero que você entenda algo. Foi Deus quem te chamou aqui agora, neste exato ponto. Ele esperou você chegar ao seu limite, não por crueldade, mas porque é no fim das nossas forças que o poder dele começa a operar de verdade. Enquanto você ainda tinha um plano, você confiava no seu plano. Agora que você não tem mais nada, você está na posição perfeita para ver o milagre sobrenatural de Deus acontecer. O seu fundo do poço é o alicerce do milagre de Deus. Eu sei o que é olhar para a despensa e ver ela se esvaziando. Aquele medo primitivo, o medo da falta do pão, da falta do básico, é humilhante. Você começa a cortar coisas, a se privar, a fingir que não está com fome para que outro possa comer. Deus está vendo esse sacrifício silencioso. Ele está vendo a sua angústia ao pensar no supermercado, ao pensar na feira. Ele não te chamou para uma vida de miséria. A escassez não é o seu destino final. Ela é apenas uma estação que você está atravessando. E o trem da provisão está chegando hoje. E o seu relacionamento com Deus, parece que a sua oração esfriou. Você não tem mais forças para clamar como antes. Às vezes, tudo o que você consegue fazer é gemer. Você se sente culpado por não estar buscando mais, por não estar orando o suficiente. Deixe-me te libertar dessa culpa agora. O seu gemido é a sua oração mais poderosa. O Espírito Santo está pegando esse gemido indecifrável, essa sua dor muda e o transformando em intercessão eloquente diante do Pai. Você não está orando fraco, você está orando na sua forma mais pura de dependência. Essa dor dupla, financeira e espiritual, cria um ciclo vicioso. A falta de dinheiro te deixa ansioso e com medo. A ansiedade e o medo minam a sua fé. A fé minada te impede de ver as saídas que Deus está tentando te mostrar. Você se sente preso em um redemoinho que te puxa para baixo. Mas é exatamente esse ciclo que Deus quer quebrar hoje. Ele quer trazer provisão para a sua casa e, simultaneamente, aplicar um bálsamo na sua alma cansada, restaurando a sua esperança. A ordem de hoje é restauração completa. Você pode estar se sentindo abandonado. Todos prosperam, menos eu. Deus abençoa os outros, mas esqueceu de mim. Essa é a mentira que o inimigo sussurra no seu ouvido quando você está vulnerável. Mas eu estou aqui, como voz profética de Deus, para te dizer, Ele não te abandonou. Cada segundo da sua provação está sendo contado. Ele não perdeu o controle da sua vida nem por um instante. O seu colapso financeiro não pegou Deus de surpresa. Ele já tinha esta oração preparada para você antes mesmo que o problema começasse. A sua exaustão espiritual é compreensível. Lutar uma batalha financeira sem ver resultados é desgastante. Você se sente como um soldado ferido no campo de batalha, sem forças para levantar a espada. Você vê a sua armadura espiritual enferrujada pela dúvida. Mas hoje, Jesus, o capitão dos exércitos, se aproxima de você. Ele não vem te acusar de fraqueza. Ele vem te levantar do chão. Ele vem limpar as suas feridas e te entregar armas novas. A sua guerra não acabou, mas você não lutará mais sozinho. A vitória já está determinada. Esse nó na sua garganta, essa vontade de chorar que não passa. Você tem engolido o choro por tanto tempo, tentando ser forte. Mas aqui neste santuário de oração, você pode chorar. Você pode desabafar. Pode soltar essa dor que está comprimindo o seu peito. Deus está pronto para recolher cada lágrima. A Bíblia diz que Ele guarda as nossas lágrimas em um odre. Nenhuma delas é em vão. Cada lágrima sua é uma semente de testemunho que está sendo plantada. O seu choro pode durar esta noite de desespero, mas a alegria de Deus virá pela manhã. Talvez você tenha cometido erros financeiros, talvez você tenha tomado decisões erradas, investido mal, gastado o que não devia, e agora a culpa se soma à escassez. Você pensa, eu mereço isso,
Eu causei isso. O inimigo adora usar a culpa para te manter preso. Mas eu quero te lembrar que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O seu passado não define o seu futuro. O sangue de Jesus te limpa de todo pecado e de toda má decisão. Deus não está olhando para o seu erro, Ele está olhando para o seu arrependimento. O isolamento que essa situação cria é cruel. Você se afasta dos amigos, da igreja, da família. Você não quer ser um peso, não quer pedir ajuda. Você se esconde atrás de um "está tudo bem", enquanto o seu mundo está desmoronando. Essa solidão é um fardo pesado demais. Você sente que ninguém no mundo é capaz de entender a profundidade do seu desespero. Mas Deus te trouxe aqui para quebrar esse isolamento. Você não está sozinho. Eu estou com você em oração e milhares de outras pessoas assistindo agora estão unidas no mesmo propósito. O que mais dói é ver os seus sonhos morrendo. Aqueles planos que você fez, os projetos que você tinha para a sua família, para o seu ministério, tudo parece estar sendo enterrado sob uma montanha de dívidas. Você parou de sonhar. Você agora vive apenas para sobreviver ao dia de hoje. Essa morte da esperança, essa morte dos sonhos, é uma das facetas mais tristes do colapso. Mas Deus é especialista em ressuscitar sonhos. Ele não te deu esses sonhos para que eles morressem na praia. Ele vai te levar até o outro lado. O seu sonho não acabou. Eu quero falar com você que está com medo de perder a sua casa, aquele teto que protege a sua família. A notificação pode ter chegado. A pressão do aluguel atrasado é esmagadora. Esse medo de não ter para onde ir, de ver sua família desamparada, é um terror noturno. Deus conhece esse medo. Ele é o Deus que proveu refúgio. Ele é a sua morada. E nós vamos orar especificamente para que Deus guarde o seu lar, para que Ele faça um milagre na sua provisão de moradia. Ele não te deixará desamparado. E você, que é autônomo, que é empresário e viu o seu negócio, o seu ganha-pão, simplesmente parar. Os clientes sumiram, as vendas caíram e o desespero bateu. Você que sempre foi o provedor, agora se vê sem ter de onde tirar. A sua identidade profissional está abalada. Você se sente inútil, incapaz. Mas Deus te deu dons e talentos. Ele não revogou o chamado dele na sua vida. Essa crise não é o fim da sua empresa, é uma reestruturação divina. Deus vai te dar novas estratégias, abrir novas portas e te reconectar com a fonte da prosperidade. A sua alma está cansada. Não é um cansaço físico que se resolve com uma noite de sono. É um cansaço de alma, um cansaço espiritual. Você está cansado de lutar, cansado de crer, cansado de esperar. Você só queria um pouco de paz. Você só queria um alívio. Você se sente como Elias debaixo do zimbro, quase desistindo. Mas assim como Deus enviou um anjo para alimentar Elias, Ele está te enviando esta oração hoje. Ele está te enviando o pão do céu para fortalecer a sua alma e te dizer: levanta-te e come, porque muito longo te será o caminho. Eu sei que validar essa dor pode ser desconfortável, pode trazer lágrimas, mas é necessário. Não podemos curar o que fingimos não existir. Deus te trouxe aqui para dizer: eu vejo tudo. Eu vejo a dívida, eu vejo a vergonha, eu vejo a exaustão espiritual, eu vejo a sua fé vacilante. Ele não está te julgando. Ele está com os braços abertos, te chamando para perto, porque é exatamente nesse ponto, no seu limite absoluto, no seu colapso iminente, que a promessa dele vai se manifestar de forma gloriosa. A sua dor foi o sinalizador que atraiu o milagre. Agora que a sua dor foi validada, que você colocou para fora essa angústia, eu quero que você abra o seu coração para a verdade que liberta. O seu sentimento de colapso é real, mas a palavra de Deus é a realidade superior. O inimigo quer que você foque no tamanho da sua dívida, no tamanho da sua exaustão, mas Deus quer que você foque no tamanho da sua promessa. E Ele te deu promessas específicas, cirúrgicas, para este momento exato da sua vida. Você não está lutando com as mãos vazias.
Você tem armas poderosas e a palavra é a sua espada. Vamos tomar posse dela agora. A primeira promessa que Deus libera sobre você hoje não é sobre dinheiro. É sobre a sua alma, porque Deus sabe que a sua exaustão espiritual é o que te impede de lutar. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus faz o convite mais doce e poderoso de toda a Escritura. Ele olha para você que está exausto, ansioso, no limite e diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Note, ele não disse: "Lutai mais." Ele não disse: "Tente mais forte." Ele disse: "Vinde a mim." O que é estar cansado? Kopiao, no original grego. É estar exausto a ponto de falhar. É o cansaço do trabalho árduo que não deu resultado. É você que trabalhou, que se esforçou, que tentou de tudo e agora está esgotado. E oprimidos, pefortismenoi, é estar sobrecarregado, como um animal que leva uma carga pesada demais e está prestes a desabar. É o peso das dívidas, o peso da vergonha, o peso da responsabilidade que você está carregando. Jesus está olhando para você e dizendo: "Eu vejo o seu cansaço e a sua sobrecarga." O convite é: "Vinde a mim." A solução para o seu colapso espiritual não é mais esforço seu, é rendição a Ele. É parar de tentar carregar o mundo nas costas e transferir esse fardo. Neste exato momento, Jesus está te chamando para perto. Ele não está de braços cruzados, te julgando por sua fé fraca. Ele está de braços abertos, te convidando para o descanso. O alívio que Ele promete, anapauso, não é apenas dormir melhor. É um alívio profundo da alma. É renovar as suas forças interiores. É a paz que o mundo não pode dar. Você que está se sentindo frustrado com Deus, que está cansado de lutar sozinho, essa palavra é o seu bálsamo. O primeiro passo para o seu milagre financeiro é aceitar o descanso espiritual. Entregue a Ele a sua ansiedade, a sua raiva, a sua dúvida. Diga a Ele em voz alta aí onde você está: "Jesus, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu não aguento mais. Eu aceito o teu convite, eu vou a ti." Sinta agora o jugo pesado da preocupação sendo retirado dos seus ombros e o jugo suave dele sendo colocado. A paz dele vem primeiro. Quando a sua alma começa a descansar em Jesus, o seu espírito se aquieta. A paz dele começa a preencher os espaços que antes eram ocupados pelo medo. Você para de olhar para o problema com desespero e começa a olhar para Deus com expectativa. Agora que a sua alma está sendo aliviada, podemos tratar da segunda parte do colapso, o financeiro. E para isso, Deus tem uma promessa que é um cheque assinado em branco, baseado em recursos ilimitados. É a sua garantia de provisão divina, e ela vai contra toda a lógica da escassez. O apóstolo Paulo, escrevendo da prisão de um lugar de escassez, declara uma das maiores verdades financeiras do reino. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele diz: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Vamos quebrar essa promessa. Primeiro, o meu Deus. É pessoal. O Deus de Paulo é o seu Deus. O Deus que operou milagres no passado é o mesmo que está olhando para a sua conta bancária hoje. Ele não mudou. A promessa diz que ele suprirá. Não é talvez ajude. Não é existe uma possibilidade. É uma declaração. Ele vai suprir. E como ele vai suprir? Segundo as suas riquezas. Ele não vai suprir segundo o seu salário, segundo a economia do país, segundo o seu merecimento ou segundo o tamanho da sua dívida. Ele vai suprir segundo as suas riquezas. E quais são as riquezas de Deus? Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. As riquezas dele são ilimitadas, incalculáveis. A sua dívida é finita. Os recursos dele são infinitos. E o que ele vai suprir? Todas as vossas necessidades. Não são apenas algumas. É tudo. É o aluguel, é a comida, é a conta de luz, é a dívida que tira o seu sono, é a mensalidade da escola. Todas significa todas. Deus não está planejando te dar apenas o suficiente para sobreviver. Ele está planejando suprir cada área de falta. E ele faz isso em glória,
por Cristo Jesus. Isso significa que a sua provisão não vem de fontes humanas. Ela vem do reino espiritual, através da autoridade de Jesus. É uma provisão sobrenatural. Essa promessa, Filipenses 4,19, é o antídoto direto para o seu medo da falta. É a sua arma contra a ansiedade financeira. Quando a voz da cobrança gritar, você deve, a sua fé deve gritar mais alto. O meu Deus suprirá. Quando a despensa estiver vazia, declare, o meu Deus suprirá. Quando você olhar para o negativo, profetize, o meu Deus suprirá segundo as suas riquezas. Esta palavra combate diretamente a sensação de escassez. Ela transfere a responsabilidade da provisão das suas mãos cansadas para as mãos poderosas de Deus. Você pode estar pensando, mas como? Eu não vejo saída. As portas estão fechadas. Eu estou no meu limite. Você está se sentindo no limite absoluto, com apenas um punhado de recursos. Você se sente exatamente como uma mulher na Bíblia, que estava literalmente no seu último dia, na beira do colapso total. É a viúva de Sarepta, e a história dela é a imagem perfeita de como Deus opera o milagre de Filipenses 4,19, quando estamos no fundo do poço. Ela é a prova de que o seu limite é a oportunidade de Deus. Em 1 Reis, capítulo 17, encontramos uma terra em seca severa. Elias, o profeta, é enviado por Deus a uma viúva em Sarepta. Ao chegar, ele a encontra apanhando lenha. Ele pede água e, em seguida, pede pão. A resposta dela é o retrato exato do seu sentimento de colapso. Ela diz, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Você consegue sentir a dor dessa mulher? Ela não tinha um plano B. Ela estava preparando a última refeição. O plano dela era comer e morrer. Isso é o colapso financeiro e espiritual. Ela tinha apenas um punhado. Ela chegou ao limite absoluto da escassez. Talvez você se sinta assim hoje. Você está olhando para o seu punhado, o último dinheiro na conta, o último resto de comida, a última gota de esperança. Você está no seu momento Sarepta. Você está exatamente no lugar onde o milagre da multiplicação pode acontecer. E o que o profeta diz a ela? Ele não diz, que pena. Ele lhe dá uma instrução divina que parece ilógica. Não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Em meio à sua escassez total, Deus pede a ela um ato de fé. E então, ele libera a promessa de Filipenses 4,19, em outras palavras. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O que essa passagem nos ensina? Ela nos ensina que Deus não precisa de muito para fazer um milagre. Ele só precisa do seu punhado. Ele opera na escassez absoluta. O seu colapso não assusta a Deus. Ele atrai o milagre da multiplicação. A viúva obedeceu. Ela pegou o seu tudo, que era quase nada, e honrou a Deus primeiro. E a promessa se cumpriu. A farinha não acabou e o azeite não faltou. Onde havia sentença de morte, Deus trouxe provisão contínua. O seu punhado de fé hoje vai alimentar a sua casa por muito tempo. Você vê a conexão gloriosa? Você está cansado e sobrecarregado? Mateus 11:28. Então Jesus te chama para descansar a alma nele. Você está em necessidade absoluta. Filipenses 4:19. Então Deus te promete que vai suprir tudo com base em suas riquezas infinitas. E você está no seu limite, com apenas um punhado. 1 Reis 17. E Deus te mostra que é exatamente aí que a multiplicação sobrenatural acontece. O seu colapso não é o seu fim. É o cenário perfeito para a glória de Deus. Vamos focar novamente em Mateus 11:28. Vinde a mim. O seu cansaço espiritual é a primeira coisa que Deus quer curar. Você não pode receber a provisão financeira se a sua alma estiver doente de ansiedade e dúvida. A ansiedade bloqueia a sua visão espiritual. Por isso, a primeira cura que desce sobre você agora
é o alívio. É a paz que excede o entendimento. É você soltar as rédeas e parar de tentar controlar o incontrolável. É o descanso para a sua mente fatigada, é o silêncio para as vozes de acusação. E com a mente descansada, você pode se apegar a Filipenses 4,19. Esta promessa é um escudo contra as mentiras da miséria. Quando a sua mente disser acabou, a palavra diz está suprido. Quando a sua mente disser você vai perder, a palavra diz meu Deus proverá. Você precisa internalizar isso. A sua fonte não é humana. O seu patrão não é a sua fonte. O governo não é a sua fonte. O seu banco não é a sua fonte. O seu Deus, o Criador dos céus e da terra, é a sua fonte. E as fontes dele jamais secarão. E a viúva de Sarepta, ela nos ensina sobre a obediência na crise. O que Deus está pedindo de você hoje? Talvez ele esteja pedindo o seu punhado de fé. Talvez ele esteja pedindo que você pare de murmurar e comece a adorar, mesmo na escassez. Talvez ele esteja pedindo que você faça um pequeno ato de generosidade, mesmo quando você acha que não tem nada. O milagre da multiplicação está ligado a um gatilho de fé. O seu punhado, quando entregue a Deus, se torna mais do que suficiente. Essas 3 passagens são o seu kit de primeiros socorros, espiritual e financeiro. Mateus 11:28 é o bálsamo para a sua alma exausta. Filipenses 4,19 é a escritura de propriedade da sua provisão ilimitada. E 1 Reis 17 é o testemunho de que Deus faz o milagre exatamente quando você chega ao seu punhado. Ele vai curar a sua crise de fé e, ao mesmo tempo, destrancar a sua vida financeira. É uma restauração completa da alma e do bolso. E se esse colapso for exatamente o lugar onde Deus preparou o seu maior milagre financeiro? E se essa exaustão espiritual for o caminho de Deus para te ensinar a depender dele de uma forma que você nunca dependeu antes? E se o punhado na sua mão for a chave para destravar as riquezas em glória? O que o inimigo planejou como o seu fim, Deus está usando como o ponto de partida para a sua maior vitória. O seu colapso é um altar de milagres. Agarre-se a essas 3 promessas. Elas são a sua âncora. Mateus 11:28, descanso para a alma. Filipenses 4:19, provisão ilimitada. E 1 Reis 17, multiplicação no limite. Não são apenas palavras bonitas, são contratos espirituais assinados com o sangue de Jesus. E agora, com base nessas promessas, com a sua fé ancorada na palavra, nós vamos entrar em oração. Nós não vamos pedir com dúvida. Nós vamos declarar o cumprimento dessas promessas sobre a sua vida. Prepare-se, pois o céu vai se mover ao seu favor. Antes de entrarmos no momento mais poderoso desta oração, no clamor que vai mover os céus e destravar a sua vida, eu preciso que você tome o seu primeiro passo de fé prático. A fé sem obras é morta. Baseado nas promessas que acabamos de ler, se você crê que Deus pode e vai mudar a sua história financeira e espiritual hoje, eu te convido a fazer a sua primeira declaração de fé. Vá até os comentários agora e escreva com toda a sua força, com toda a sua esperança. Deus, eu recebo a tua provisão completa. Não escreva de qualquer jeito. Escreva visualizando as portas se abrindo, as dívidas sendo pagas, a sua alma sendo aliviada. Este é o seu grito de posse, a sua declaração profética. Quando você escreve essa frase, Deus, eu recebo a tua provisão completa, você está fazendo muito mais do que deixar um comentário. Você está agindo como a mulher do fluxo de sangue. Ela, no meio da multidão, estendeu a mão e tocou na orla do manto de Jesus, acreditando que seria curada. O seu comentário é o seu toque de fé. Você está estendendo a sua mão no mundo digital e tocando no poder de Deus. Você está saindo do anonimato da sua dor e se posicionando publicamente. Você está dizendo ao mundo espiritual, eu não aceito mais o colapso. Eu estou no time da provisão. E enquanto você está com a sua fé ativada, eu te peço outro ato espiritual. Deixe a sua curtida neste vídeo. Quando você aperta o botão de gostei, eu quero que você veja isso como você levantando a sua mão para o céu, em sinal de concordância. É você dizendo, amém.
Eu concordo com essa palavra. Eu concordo com as promessas de Mateus 11:28, Filipenses 4:19 e 1 Reis 17. A sua curtida se une a milhares de outras mãos levantadas, criando um exército de intercessão que declara que Jesus Cristo é o Senhor sobre as nossas finanças e sobre as nossas almas. É um ato de adoração e concordância espiritual. E se você ainda não faz parte desta família de fé, deste batalhão de oração, eu te convido a se inscrever no canal. Inscrever-se aqui não é apenas para receber notificações, é um ato de aliança. É você dizendo, eu quero caminhar junto, eu não quero mais lutar sozinho, eu quero estar neste ambiente de refúgio, recebendo o pão diário da palavra e fortalecendo a minha fé. Ao se inscrever, você se torna parte desta muralha de oração e nós nos comprometemos a continuar intercedendo pela sua vida. Faça parte desta família que vence as batalhas de joelhos. Por fim, há um poder imenso em compartilhar. Você conhece alguém que está passando pelo mesmo vale que você? Alguém que está no limite do colapso, talvez escondendo a dor. Mas você sabe que essa pessoa está sofrendo? Seja um anjo de Deus na vida dela. Compartilhe esta oração. Envie para ela. Quando você abençoa alguém com a palavra, a bênção retorna para você em dobro. Seja um canal da provisão e do descanso de Deus para outros, e você verá como Deus fará jorrar rios de água viva na sua própria vida. Não retenha a bênção só para você, seja um multiplicador dela. Eu quero ver uma inundação de fé nos comentários. Eu quero ler o seu nome e a sua declaração. Deus, eu recebo a tua provisão completa. Assim como a viúva de Sarepta teve que fazer um bolo pequeno primeiro, o seu comentário é o seu bolo pequeno. É o seu ato de obediência que antecede o milagre da multiplicação. Não duvide, não pense que é bobagem. O mundo espiritual responde às nossas ações de fé. A sua declaração escrita tem o poder de selar no mundo físico o que já está sendo liberado no mundo espiritual. Então, declare a sua vitória agora. Isso, maravilhoso. Eu posso sentir a fé sendo ativada aí onde você está. Ao comentar, curtir, se inscrever e compartilhar, você preparou o terreno. Você abriu os portais espirituais. Você colocou a sua fé em movimento. Você disse sim para as promessas de Deus. Agora, com o céu aberto sobre a sua cabeça, com a sua alma descansada em Mateus 11:28 e com a sua esperança firmada em Filipenses 4:19, nós vamos entrar na oração de intercessão. Prepare-se. O Deus que fez o azeite da viúva multiplicar vai operar na sua vida agora. Agora, feche os seus olhos. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos entrar no Santo dos Santos. Este é o momento pelo qual Deus te chamou aqui. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na tua presença agora. Nós não entramos de qualquer maneira, mas ancorados nas tuas promessas. O Senhor nos chamou aqui. O Senhor viu o nosso colapso, a nossa exaustão, e a tua primeira promessa foi de descanso. Então, Pai, antes de pedirmos qualquer coisa, nós aceitamos o teu convite. Eu me uno ao meu irmão, à minha irmã, e juntos nós dizemos: Jesus, nós estamos cansados e sobrecarregados. Nós estamos no nosso limite. E neste momento, nós entregamos a Ti o nosso fardo. O fardo da dívida, o fardo da vergonha, o fardo da ansiedade. Receba, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha agora como um bálsamo. O Senhor é o Consolador. Ministre sobre esta alma que está aflita, ansiosa, com o coração acelerado. Toda a preocupação com o amanhã, toda a angústia sobre as contas, toda a vergonha do passado, nós colocamos tudo aos pés da tua cruz. Nós recebemos o teu alívio. Eu libero sobre esta vida, agora, a paz que excede todo o entendimento. Que esta paz comece a guardar o seu coração e a sua mente. Solte o controle, respire fundo e sinta a presença de Jesus te abraçando. Ele está assumindo a sua carga. Receba essa paz. Deixe a paz de Deus inundar o seu quarto. Deixe-a silenciar as vozes de acusação e medo. O Senhor está te dizendo: aquietai-vos. Aquiete a sua alma. Antes de tratar da sua conta bancária, Ele está tratando do seu coração.
Você não pode lutar essa guerra estando em pânico. Então, receba o Shalom de Deus. A paz que nada tem a ver com as circunstâncias. A paz que diz: mesmo que o mar se revolte, eu estou seguro em Cristo. Sinta o seu ritmo cardíaco diminuindo. Sinta os seus ombros relaxando. Ele está no controle. Pai, em nome de Jesus, nós nos agarramos a Mateus 11:28. Nós viemos a Ti. Nós estamos cansados e nós cremos na Tua palavra que diz que o Senhor nos aliviará. Então, o alívio espiritual está sendo derramado agora. Aquele colapso espiritual, aquela sensação de abandono está sendo curada. Eu declaro que a sua fé que estava vacilante começa a ser fortalecida. O seu espírito que estava abatido começa a se levantar. O Senhor está trocando as suas vestes de luto por vestes de louvor. Ele está trocando o seu cansaço por força renovada. Obrigado, Jesus, por esse alívio. Obrigado por tirar o peso. Obrigado por nos lembrar que não estamos sozinhos. Agora, com a alma descansada em Ti, nós queremos também, Senhor, confessar as nossas falhas. Tu és um Deus de provisão, mas muitas vezes nós falhamos. Sonda o nosso coração, ó Deus. Se em algum momento tomamos decisões financeiras baseadas no medo e não na fé, perdoa-nos. Se gastamos mal os recursos que o Senhor nos deu, por impulso ou falta de sabedoria, perdoa-nos. Senhor, perdoa-nos pela murmuração. Perdoa-nos pelas vezes que olhamos para a escassez e reclamamos, em vez de olhar para Ti e agradecer. Perdoa-nos pela dúvida, por termos questionado o Teu amor e o Teu cuidado. Perdoa-nos pela inveja, por olharmos a bênção do outro com amargura, enquanto o Senhor preparava a nossa. Perdoa-nos por termos tentado resolver tudo com a força do nosso braço, excluindo o Senhor dos nossos planos. Nós nos arrependemos, Pai. Lava-nos com o Teu sangue, Jesus. Purifica o nosso coração de toda culpa. Nós não queremos que nada, nenhum pecado, nenhuma mágoa, nenhuma falta de perdão impeça o fluir da Tua bênção financeira. Nós liberamos perdão para aqueles que nos devem, para aqueles que nos enganaram, para aqueles que não nos ajudaram. Nós limpamos o nosso coração agora. Estamos diante de Ti como vasos limpos, prontos para receber o óleo novo, a provisão nova. E agora, Pai, limpos pelo Teu sangue e descansados em Ti, nós nos levantamos em autoridade espiritual. A Tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Nós reconhecemos que existe um espírito de miséria, um espírito de escassez, um devorador que tenta se opor ao Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos contra ele. Eu declaro agora que todo espírito de dívida, de falência, de perda, que se alojou na vida desta pessoa, na casa dela, nos negócios dela, está repreendido. Eu uso a autoridade que o Senhor nos deu e eu digo: espírito de miséria, solte a vida desta pessoa, solte as finanças dela, solte a mente dela. Você não tem mais poder aqui. O sangue de Jesus foi derramado para nos dar vida abundante. Toda fortaleza de escassez que foi construída na mente desta pessoa, dizendo que ela nunca vai prosperar, que ela nasceu para sofrer, eu declaro que essa fortaleza está sendo bombardeada e destruída pelo poder de Deus agora. Pai, a Tua palavra diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Por isso, eu declaro agora, pela autoridade do nome de Jesus, a quebra de toda maldição financeira. Se houveram palavras de fracasso ditas no passado, se houveram maldições hereditárias de miséria que passam de geração em geração, eu declaro, essa maldição para em você. O sangue de Jesus na cruz quebrou essa linhagem. Você é livre. Eu declaro cancelada toda a sentença de escassez que foi lançada sobre a sua vida. Eu quebro agora todo laço de inveja, todo olho gordo, toda palavra de feitiçaria, toda macumbaria que possa ter sido levantada contra a sua prosperidade. Que caia por terra agora. Onde lançaram palavras para fechar os seus caminhos, Deus está abrindo uma porta que ninguém pode fechar. Onde tentaram amarrar a sua vida financeira,
O anjo do Senhor está cortando todas as cordas. Sinta a libertação chegando. Aquele peso, aquela sensação de que nada dá certo está sendo quebrada hoje, em nome de Jesus. Eu declaro um divórcio entre você e a falência. Eu declaro um divórcio entre você e a dívida. Eu declaro um divórcio entre você e a miséria. Você está casado com a bênção de Abraão. Você está casado com a provisão de Cristo. Todo jugo de escassez está sendo despedaçado agora. Receba essa liberdade. Comece a respirar aliviado, pois as correntes que te prendiam no fundo do poço financeiro acabaram de ser quebradas. O seu cativeiro está sendo virado. Senhor, nós te louvamos pela libertação. O território está limpo. O inimigo está debaixo dos nossos pés. E agora, Pai, com o caminho limpo, nós nos voltamos para a tua promessa. O Senhor é o Deus de Filipenses 4:19. O Senhor prometeu suprir todas as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas em glória. Pai, o Senhor está vendo a necessidade desta pessoa. O Senhor vê o aluguel atrasado, a despensa vazia, a notificação de cobrança. Nós não estamos pedindo supérfluos, estamos clamando pelo suprimento das nossas necessidades que o Senhor prometeu. Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora por um milagre de cancelamento de dívidas. O Senhor é o Deus que faz o impossível. Nós pedimos por estratégias divinas para renegociação. Nós pedimos por dinheiro inesperado para quitação. Nós pedimos que credores tenham seus corações tocados. Nós declaramos que as algemas da dívida estão sendo quebradas agora. Todo juro abusivo, toda armadilha financeira que caia por terra. Prospere o teu filho, a tua filha, para que ele possa pagar tudo o que deve e ter o seu nome limpo para a glória do teu nome. Senhor, Tu és o Deus que abre portas e ninguém fecha. Nós clamamos por portas de emprego para quem está desempregado, portas de negócios, novos clientes, para quem é autônomo, onde as portas se fecharam. Abra portas maiores e melhores. Que o telefone desta pessoa comece a tocar hoje com uma oferta de emprego, com um novo contrato, com uma venda inesperada. Ative os teus anjos, Senhor, para trazerem as conexões certas. Destrave a vida profissional e financeira desta pessoa agora. E como a viúva de Sarepta, Pai, nós apresentamos o nosso punhado. O Senhor está vendo o quase nada que está na mão desta pessoa. O último dinheiro, o último pingo de esperança. E nós te pedimos, Deus da multiplicação, multiplica. Faça o milagre de 1 Reis 17. Faça a farinha da panela não se acabar e o azeite da botija não faltar. Que o pouco se torne muito, que o salário se multiplique, que a provisão chegue de fontes inesperadas. Eu libero a unção da multiplicação sobre esta casa agora. Eu profetizo sobre o seu punhado. Multiplique-se. Eu profetizo sobre a sua conta bancária negativa. Torne-se positiva. Eu profetizo sobre a sua despensa vazia. Encha-se. Eu profetizo sobre a sua carteira de trabalho. Seja assinada. Eu profetizo sobre o seu negócio. Clientes estão te procurando agora. Eu libero a chuva de provisão de Deus sobre a sua terra seca. Onde havia morte, Deus está trazendo vida. Onde havia falta, Deus está trazendo abundância. Pai, nós clamamos por aquele dinheiro que está retido, aquela causa na justiça, aquele pagamento que não saiu, aquela herança que está presa. Nós declaramos a liberação em nome de Jesus, que todo impedimento burocrático, toda barreira humana caia por terra. Nós ordenamos que o que é seu por direito venha parar nas suas mãos, que haja restituição, que o Senhor devolva em dobro tudo aquilo que o gafanhoto, o devorador, roubou da sua vida. O tempo da restituição é agora. Senhor, nós pedimos por sabedoria. Não adianta apenas receber a provisão, se não soubermos administrá-la. Derrame sobre o teu povo a unção de José do Egito, a sabedoria para administrar, para poupar, para investir, para plantar no teu reino. Que o teu povo nunca mais volte para o cativeiro da dívida, que eles sejam prósperos, não para acumular,
mas para serem canais de bênção, para financiarem a tua obra e para abençoarem outras vidas. Dê-nos sabedoria financeira, Pai. Eu declaro que o espírito de endividamento crônico é quebrado. A mentalidade de escassez é substituída agora por uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de reino. Você não é mais um escravo do dinheiro. Você é um mordomo das riquezas de Deus. O dinheiro será seu servo e não o seu senhor. Deus está te dando autoridade sobre as suas finanças. Receba essa mudança de mentalidade, essa cura na sua relação com o dinheiro, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor está agindo. O milagre já está em movimento. O telefone vai tocar, o e-mail vai chegar. A porta vai se abrir, a provisão inesperada vai bater na sua porta. Nós cremos no Deus que age segundo as suas riquezas, e as riquezas dele são insondáveis. Prepare-se para um nível de provisão que você nunca experimentou antes. Não será apenas o suficiente, será abundante. Será para a honra e glória do nome dele. Agora, em fé, levante as suas mãos onde você está. O momento é de receber. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não é homem para que minta. A tua palavra foi liberada, as promessas foram declaradas, o inimigo foi repreendido. Nós cremos que o milagre já aconteceu no mundo espiritual e agora nós o recebemos no mundo físico. Eu declaro a restauração, eu declaro o renovos, eu declaro a provisão chegando. O colapso foi cancelado, o tempo da escassez acabou. E mais do que o dinheiro, Senhor, eu declaro a cura do colapso espiritual. Receba agora um renovo na sua fé. Toda dúvida, toda frustração com Deus, todo sentimento de abandono, que seja arrancado do seu coração agora. Sinta o Espírito Santo reacendendo a chama da esperança dentro de você. Você não está mais sozinho, você não está mais fraco. O Senhor está te levantando do chão, te colocando de pé e te dando uma nova canção. A sua fé está sendo restaurada para um novo nível. Eu profetizo paz sobre a sua mente. Aquela ansiedade que te paralisava, que roubava o seu sono, está indo embora. Receba o descanso de Mateus 11:28 de forma plena. Durma em paz esta noite, pois o Senhor, o seu provedor, está cuidando de tudo. A sua parte é confiar. A parte dele é fazer o milagre. Descanse nele. A tempestade financeira pode estar rugindo lá fora, mas dentro do seu barco, Jesus está presente e ele te dá paz. Eu declaro um novo tempo, um tempo de honra. A vergonha está sendo removida. Onde você foi humilhado, você será exaltado. Onde você teve que pedir, você agora terá para emprestar. Deus está mudando a sua história. O seu testemunho não será mais de colapso. Será de provisão sobrenatural. Você contará como Deus te tirou do fundo do poço e te colocou sobre uma rocha. Prepare-se para testemunhar o que Deus está fazendo. Sinta a unção de Deus te cobrindo da cabeça aos pés. Uma unção de restituição, uma unção de portas abertas, uma unção de multiplicação, uma unção de paz. Esta oração não é apenas mais uma oração, é um marco. É o fim de um ciclo de escassez e o começo de um ciclo de abundância em Cristo Jesus. A sua vida financeira e a sua vida espiritual nunca mais serão as mesmas. Nós te agradecemos, Pai. A gratidão é a linguagem da fé. Mesmo antes de vermos com os olhos físicos, nós te agradecemos. Obrigado pelo emprego que já foi liberado. Obrigado pela dívida que já foi cancelada. Obrigado pela cura na alma que já foi realizada. Obrigado pela multiplicação do azeite e da farinha. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós selamos esta oração, não pela nossa força, não pelo nosso merecimento, mas no poder e na autoridade do nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo, o nosso provedor, o nosso Salvador, a nossa paz. O tempo do seu colapso terminou, o tempo da sua restituição começou. Agradeça a Ele, pois está feito. Amém e amém.
Não saia da presença. A oração selou a bênção, mas agora o Espírito Santo quer continuar ministrando ao seu coração. Fique comigo. O processo de oração é também um processo de imersão. Você recebeu a palavra de comando, a palavra de guerra, a palavra de provisão. Agora nós vamos entrar em um momento de adoração e de recebimento contínuo. Deixe essa unção de paz e esperança se aprofundar em você. O milagre é um processo que começa com a oração e se consolida na permanência. Pai, enquanto o teu filho, a tua filha, permanece na tua presença, continue a ministrar. O Senhor curou a ferida principal, mas agora venha curar as memórias da escassez. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor apague as memórias de humilhação. Apague a memória do dia em que faltou comida, do dia em que o oficial de justiça bateu a porta, do dia em que ouviu não. Cure o trauma financeiro, pois muitas vezes, mesmo depois da provisão chegar, o trauma nos faz agir com medo. Eu declaro cura nas suas memórias. Eu declaro que o medo de faltar amanhã está sendo substituído por uma confiança sobrenatural no Deus de Filipenses 4:19. O Senhor não te dará provisão por um dia. Ele é o Deus da provisão contínua. Ele não é o Deus do quase. Ele é o Deus do mais do que abundante. Receba uma mentalidade de reino, onde você não é mais um mendigo espiritual, mas um filho amado, herdeiro de todas as coisas. A sua identidade em Cristo está sendo restaurada. Pai, nós continuamos em oração. Nós queremos te louvar. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado visivelmente, nós escolhemos te louvar. Nós te louvamos pela tua fidelidade. Nós te louvamos porque a tua promessa é verdadeira. Nós te louvamos porque o Senhor já está trabalhando em nosso favor. A nossa adoração é a arma que sela a vitória. Enquanto nós adoramos, o Senhor confunde o inimigo. Enquanto nós agradecemos, o Senhor acelera o milagre. Receba agora, meu irmão, minha irmã, um espírito de gratidão. Comece a agradecer a Ele. Agradeça pela vida, pela saúde. Agradeça pelo pouco que você tem, pois é esse pouco que Deus vai usar para multiplicar. Agradeça pela porta que vai se abrir. Agradeça pela dívida que será paga. Comece a viver no futuro da sua promessa e não no presente do seu problema. A fé é a certeza do que se espera. Então, comece a celebrar a sua vitória financeira e espiritual agora mesmo. Eu sinto a presença de Deus tão forte. Há anjos sendo comissionados agora mesmo por sua causa. Enquanto orávamos, o céu se moveu. Deus está dando ordens a seu respeito. Pessoas que você nem conhece serão usadas por Deus para te abençoar. Oportunidades que pareciam impossíveis serão colocadas diante de você. O seu trabalho agora é manter-se em fé, descansar nele e estar atento aos sinais. A sua resposta está a caminho e ela chegará mais rápido do que você imagina. Continue respirando fundo. Estamos juntos nesta jornada. Esta oração não termina quando o vídeo acabar. Ela inicia um processo. E eu quero que você volte aqui neste vídeo para testemunhar. Eu quero que você volte aqui e escreva: a minha provisão chegou, a minha dívida foi paga, a minha paz voltou. O seu testemunho vai fortalecer a fé de milhares de outras pessoas que estão no mesmo colapso. Prepare o seu testemunho, pois ele será grande. Senhor, nós te pedimos, mantenha este coração aquecido pela tua presença. Não deixe que a frieza da realidade lá fora apague o fogo que foi aceso aqui. Proteja esta semente de fé que foi plantada, que ela não seja roubada pelo inimigo, nem sufocada pelas preocupações. Nós a regamos com o sangue de Jesus e com a água do Espírito Santo. Que ela cresça e dê frutos a 100 por 1, frutos de paz, frutos de alegria e frutos de provisão abundante. Eu quero orar mais uma vez pela sua alma. O colapso espiritual, aquele cansaço de Elias debaixo do zimbro. Senhor, que o teu anjo venha mais uma vez. Que ele toque nesta vida e diga: levanta-se e come, porque o caminho é longo. Dê-nos o pão do céu. Renove as nossas forças espirituais. Que tenhamos ânimo para continuar a jornada. Não mais sozinhos, mas contigo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força.
O choro pode ter durado a noite, mas a alegria está vindo pela manhã. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Que esta unção de provisão e paz que você está recebendo transborde para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais. Que a sua casa deixe de ser um lugar de brigas por causa de dinheiro e se torne um lugar de paz e testemunho da provisão de Deus. Que todos na sua casa vejam o que Deus fez por você e glorifiquem o nome do Senhor. A bênção está entrando na sua casa agora. Eu abençoo o seu trabalho. Se você está empregado, que venha promoção, que venha aumento de salário. Se você é autônomo, que a sua agenda lote. Se você está desempregado, que a melhor porta se abra. Eu abençoo as suas mãos. Tudo o que você tocar, que seja próspero. O Senhor está te dando novas ideias, novas estratégias, criatividade divina para sair desta situação. Você não é um fracassado, você é um filho amado e Deus está te capacitando para a vitória. Eu quero que você visualize agora a sua vida sendo destrancada. Imagine as correntes caindo, imagine as portas se abrindo, imagine a sua mesa farta, imagine a sua conta positiva, imagine-se em paz, dormindo tranquilamente. Esta é a visão que Deus tem para você. Esta é a promessa de Filipenses 4:19. Agarre-se a essa imagem. Substitua a imagem do colapso pela imagem da provisão. O que você foca, cresce. Foque na promessa. Pai, nós te agradecemos por este tempo. Nós te agradecemos por esta oração. Nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo ministrou profundamente em cada coração. Nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Entramos no limite do colapso, mas estamos saindo com a certeza da vitória. Entramos com a alma cansada, mas estamos saindo com as forças renovadas em Ti. Entramos com a fé vacilante, mas estamos saindo com a fé fortalecida na Tua palavra. Obrigado, Jesus. O Teu nome é poderoso, o Teu amor é infinito, a Tua fidelidade dura para sempre. Nós Te damos toda a glória. Que o mundo veja o que o Senhor fará na vida desta pessoa e saiba que só Tu és Deus. Que o testemunho desta vitória seja tão grande que traga muitas outras almas para o Teu reino, para experimentar da mesma graça, da mesma provisão. Nós te amamos, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti e nós recebemos pela fé a nossa vitória completa, financeira e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crê, diga comigo, aí onde você está, com um brado de vitória. Amém. Permaneça só mais um pouco. Sinta essa unção se estabelecendo. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Muitas vezes, recebemos a oração e corremos de volta para a ansiedade. Não, deixe o que você recebeu aqui criar raízes. Deixe a paz de Deus realmente tomar conta do ambiente. O milagre foi liberado, mas a manutenção dele exige que permaneçamos conectados à fonte. A fonte é Jesus. Eu quero reforçar a promessa de Filipenses 4:19 em seu espírito. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Note que a promessa é baseada nas riquezas dele e não nas suas possibilidades. A sua conta bancária está no vermelho, mas a conta bancária de Deus é ilimitada. Ele é o dono de tudo. O seu problema, que parece um gigante para você, é menor que um grão de areia para o seu Deus. Mude a perspectiva. Olhe para o tamanho do seu Deus, não para o tamanho do seu problema. E lembre-se de Mateus 11:28, o descanso da alma. A cura espiritual que você recebeu hoje é a garantia da sua cura financeira. Quando a sua alma está em paz, você ouve a voz de Deus. E Deus vai te dar direções. Ele vai te dizer para quem ligar, para onde ir, o que fazer. A ansiedade bloqueava a sua voz. Agora, com a alma aliviada, você está com os ouvidos espirituais abertos. Fique atento. A direção para o seu milagre virá de formas inesperadas.
Pai, eu oro por discernimento para esta pessoa, discernimento para reconhecer as portas que o Senhor está abrindo e discernimento para não entrar em portas que parecem boas, mas são armadilhas. Dê sabedoria do alto, que cada passo a partir de hoje seja guiado pelo Espírito Santo, que ela não tome mais decisões baseadas no pânico ou no desespero, mas sim na direção calma e segura do Senhor. Guie os passos dela, Senhor. Eu quero orar contra o medo de ousar. Muitas vezes, o colapso financeiro nos torna tão medrosos que perdemos oportunidades. Se Deus te der uma ideia, uma estratégia que pareça ousada, mas queima no seu coração, não tenha medo. A viúva de Sarepta teve que fazer o bolo para o profeta primeiro. Foi um ato de fé ousado. Deus vai te pedir atos de fé. Tenha coragem. A obediência é a chave que destrava a multiplicação sobrenatural. Senhor, eu repreendo o espírito de timidez e de medo. Eu libero sobre esta vida um espírito de ousadia, de coragem e de fé ativa. Que ela se levante deste lugar de oração não mais como uma vítima, mas como um guerreiro, uma guerreira, pronta para tomar posse da terra prometida. O colapso foi o seu deserto, mas Deus está te levando agora para Canaã, a terra que mana leite e mel. Levante-se e possua a sua bênção. Eu sinto que Deus está curando pessoas que, por causa das dívidas, se sentiram envergonhadas e se afastaram da igreja. Se esse é o seu caso, eu quero te dizer, volte. A casa do Pai é o seu lugar. Não deixe a vergonha te isolar. Deus não te vê como um devedor, Ele te vê como um filho amado. Volte para a comunhão. Você precisa de uma comunidade de fé para te apoiar neste novo tempo. O isolamento é uma ferramenta do inimigo. Quebre-o hoje. Pai, eu abençoo o retorno desta ovelha ao aprisco. Que ela seja recebida com amor, sem julgamento. Que ela encontre na tua casa o suporte espiritual que ela precisa para florescer. Restaure os relacionamentos que foram quebrados pela crise financeira. Restaure a alegria de servir ao Senhor. Que a sua vida seja um testemunho vivo de que o nosso Deus é um Deus de restauração completa, financeira, espiritual e social. Estamos chegando ao fim desta longa jornada de oração. Eu quero que você mantenha essa sensação de paz e vitória. Não ligue a televisão agora para ver notícias ruins. Não vá para o telefone discutir o problema. Fique um pouco em silêncio. Medite nessas promessas. Deixe o seu espírito absorver tudo o que foi liberado aqui. Você está saindo de uma UTI espiritual e financeira. Você precisa de um tempo de recuperação na presença dele. Senhor, nós te agradecemos. Nós selamos este momento. Nós colocamos um selo do sangue de Jesus sobre esta oração. Que o inimigo não possa tocar em nenhuma das bênçãos que foram liberadas. Elas pertencem a este teu filho, a esta tua filha. Elas foram compradas na cruz, e nós as recebemos com corações gratos e cheios de fé. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que eu continuarei orando por você. A sua declaração nos comentários não foi em vão. O seu nome será apresentado a Deus. Nós somos uma família, e nós lutamos juntos. Você não está mais sozinho nesta batalha. Você tem a Deus, você tem os anjos, e você tem a nós, seus irmãos em Cristo, intercedendo por você. Levante a sua cabeça. O seu Redentor vive e Ele está agindo. Sinta um último abraço do Espírito Santo, um abraço de renovo, um abraço que diz, eu estou contigo, eu nunca te deixei e eu vou suprir tudo. Receba, apenas receba. O seu choro da noite passada está sendo transformado na alegria desta manhã. O seu colapso iminente foi cancelado. O seu novo dia de vitória e provisão acabou de começar. Creia nisso com todo o seu coração. Escute esta palavra final de esperança, esta declaração profética que sela a sua vitória. O colapso que você via diante de você, aquela montanha de dívidas e desespero, é uma miragem. O inimigo a usou para te intimidar, para te fazer parar. Mas a provisão é a sua realidade em Cristo Jesus. O que você acabou de receber nesta oração é mais real do que o saldo negativo na sua conta.
A palavra de Deus é a realidade final. Você não sairá desta oração da mesma forma que entrou. Algo mudou, o cativeiro foi virado, a sua história de derrota acaba aqui, hoje. O que estava minguando, Deus está multiplicando. O azeite que estava no fim, Deus está fazendo transbordar. A farinha que era apenas um punhado, Deus está transformando em um celeiro. O que estava seco, morto, sem esperança, Deus está fazendo florescer. Eu declaro profeticamente que o deserto da sua vida financeira começa a se transformar em um jardim agora. Onde havia secura espiritual, rios de água viva estão fluindo. A ordem do céu foi liberada. Haja multiplicação, haja restituição, haja vida abundante. Você não é mais a pessoa que clicou neste vídeo. A pessoa que começou esta oração estava cansada, sobrecarregada, no limite do colapso. Mas a pessoa que está terminando esta oração está aliviada em Cristo, fortalecida pelo Espírito Santo e ancorada nas promessas de Deus. A sua identidade foi restaurada. Você não é um fracassado. Você não é um devedor. Você é filho amado do Deus Altíssimo, herdeiro das riquezas dele, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ande nessa nova identidade. Fale a partir dela. Haja a partir dela. A paz que você está sentindo agora não é temporária. É a paz de Mateus 11:28. Cultive-a, guarde-a. Quando a ansiedade tentar voltar, lembre-se desta oração e declare: eu estou debaixo do jugo suave de Cristo. A minha alma está descansada. A cura do seu colapso espiritual é o seu bem mais precioso, porque com a sua fé restaurada, você moverá montanhas. O seu espírito está renovado, a sua esperança está acesa e a sua comunhão com Deus foi restabelecida. Você está pronto para a guerra, mas agora lutando do lado da vitória. E sobre as suas finanças, a palavra de ordem é Filipenses 4:19. O suprimento está a caminho. Não duvide de como ele virá. Deus não está limitado às suas fontes atuais. Ele pode usar pessoas que você não conhece, abrir portas que você não imaginava, liberar recursos que você não esperava. Apenas creia. O Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata já deu a ordem. O seu papel agora é agradecer, vigiar e obedecer às direções que ele te der. A sua provisão completa está garantida pelas riquezas dele. O ciclo de vergonha foi quebrado. Onde você andava de cabeça baixa, Deus está te dando dupla honra. Prepare-se para ser honrado publicamente. As mesmas pessoas que talvez tenham testemunhado a sua luta, testemunharão a sua virada. Deus vai te honrar. A sua casa será um lugar de fartura, não para ostentação, mas para testemunho. A sua mesa será farta. Você terá o suficiente para as suas necessidades e terá o abundante para ser um canal de bênção na vida de outros. A miséria não faz mais parte da sua história. A tempestade passou. Você pode ter entrado nesta oração no meio de um furacão financeiro e espiritual, mas eu declaro que no mundo espiritual, a tempestade já se acalmou. Jesus se levantou no seu barco e disse: acalma-te, mar. O vento da dívida, as ondas do medo, a tempestade da ansiedade, tudo cessou. Agora você pode estar no meio do que sobrou da tempestade, mas a paz já foi declarada. Comece a remar em direção à sua bênção, pois o mar está calmo. As algemas da dívida, aquelas correntes espirituais que te prendiam, que te faziam sentir um escravo, foram quebradas. O poder de Deus, liberado nesta oração, despedaçou esses grilhões. Você está livre. Sinta a leveza de ser livre. Comece a agir como alguém livre. Faça planos, volte a sonhar. O dinheiro que você ganhar a partir de agora não será mais para tapar buracos, será para construir os sonhos que Deus te deu. Você saiu do cativeiro financeiro. O silêncio de Deus que você sentia foi quebrado. Aquele colapso espiritual, a sensação de abandono, acabou. Deus não estava em silêncio. A sua angústia é que estava alta demais. Agora que a sua alma se aquietou, você pode ouvi-lo. Ele está sussurrando ao seu coração: eu estou aqui, eu nunca te deixei, eu te amo.
Eu estou cuidando de você. A sua comunhão com o Pai foi restaurada de forma poderosa. Você voltou para o centro da vontade dele. A sua casa está sendo visitada pela provisão agora. Assim como o azeite da viúva de Sarepta começou a multiplicar dentro da casa dela, o milagre está acontecendo no seu lar. Eu abençoo a sua geladeira. Eu abençoo a sua despensa. Eu abençoo as suas contas. Eu abençoo o seu medidor de luz. Eu declaro que o poder da multiplicação entra na sua casa e expulsa toda a escassez. Onde havia falta, haverá fartura. Onde havia preocupação, haverá paz. Levante-se deste momento de oração com uma nova postura. Não mais a postura de derrota, mas a postura de quem sabe em quem tem crido. O seu Deus é o Deus provedor, Jeová Jiré. Ele viu a sua necessidade e já proveu o cordeiro. A sua vitória já foi providenciada na cruz do Calvário. O que vivemos aqui foi apenas tomar posse daquilo que já era seu por direito, por herança. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A sua fé foi reacendida. Aquele pavio que fumegava, que estava prestes a se apagar, Deus soprou sobre ele e agora há uma chama de esperança, uma chama de confiança. Alimente essa chama nos próximos dias. Como? Lendo a palavra, ouvindo louvores. Voltando a esta oração, se necessário. Não deixe o vento contrário do mundo apagar o que o Espírito Santo acendeu em você hoje. Proteja a sua fé, pois ela é o seu bem mais valioso. A sua vitória é completa. Deus não fez metade do trabalho. Ele não curou apenas a sua alma e deixou suas finanças na miséria. E Ele não te deu apenas dinheiro e deixou sua alma ansiosa. A obra foi completa. Ele te deu descanso, Mateus 11:28, e Ele te deu provisão, Filipenses 4:19, usando o seu punhado, 1 Reis 17, para fazer um milagre. É a restauração 360 graus. Alma, espírito, finanças. Tudo está sendo alinhado pelo Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, vá em paz. Mas não a paz do mundo, vá na paz de Cristo. Vá com a certeza da sua vitória. Vá com a esperança renovada. O colapso foi evitado. O milagre foi ativado. A sua vida, a partir deste exato segundo, é uma nova história. Uma história de provisão, de restauração e de glória a Deus. Você foi chamado, você recebeu e agora você é um testemunho vivo do poder de Deus. Fique comigo até o último segundo. Não saia agora. Eu sei que a oração principal terminou, mas a unção ainda está sendo derramada. Há uma unção de restituição que Deus reservou para ser liberada nestes momentos finais, e você precisa recebê-la por completo. Muitos recebem a oração, mas perdem a bênção final porque são apressados. Não seja um deles. Permaneça neste ambiente de glória. Cada segundo que você fica aqui é um segundo a mais, selando a sua vitória e fortalecendo o seu espírito contra a dúvida. O final é tão importante quanto o começo. Eu quero te encorajar a não tratar este vídeo como algo que você vê apenas uma vez. Salve-o. Volte a esta oração amanhã. Volte depois de amanhã. Faça dela o seu tratamento espiritual diário até que a provisão esteja visível em suas mãos. Cada vez que você orar conosco, a sua fé será edificada. As suas raízes na promessa se aprofundarão e o inimigo não encontrará brechas. Use esta oração como a sua arma diária contra a escassez e a ansiedade. Permaneça conectado. Não tenha pressa de voltar para o barulho do mundo. Não saia daqui e vá direto para as redes sociais ou para as notícias. Fique aqui, neste silêncio sagrado, apenas mais alguns instantes. Deixe o que Deus fez em você assentar. O Espírito Santo ainda está trabalhando em seu coração, curando memórias, te dando novas ideias. Há uma palavra final, uma revelação, um estalo de sabedoria que Deus reservou para o último minuto. Fique até o fim para receber essa direção específica que destravará o seu milagre. Muitos param de orar. Muitos desistem quando estão prestes a receber o milagre. Eles largam o arado a 1 metro do fim do campo. Mas você não.
Você é diferente, você foi chamado por Deus e permanecerá até o fim. O que Deus reservou para estes últimos minutos é o selo da sua vitória, é a confirmação final. É o carimbo de Deus no seu decreto de liberdade financeira e espiritual. Não abra mão do seu selo. Fique até o último instante. Lembre-se da história da viúva e do azeite, em 2 Reis 4. O azeite só parou de fluir quando acabaram as vasilhas. Enquanto você permanecer aqui, a sua vasilha espiritual está sendo cheia. Não interrompa o fluxo do azeite de Deus sobre a sua vida. Fique até que a sua vasilha esteja transbordando. Fique até que não haja mais espaço para a dúvida, apenas para a certeza da provisão. Deus quer te encher até transbordar, mas você precisa permanecer debaixo do fluxo. E enquanto você permanece nestes segundos finais, lembre-se do seu ato de fé. Se você ainda não o fez, este é o momento de selar a sua oração. Escreva o seu testemunho antecipado nos comentários. Deus, eu recebi a minha provisão completa, e compartilhe. Não quebre a corrente. Ao ficar até o fim, você se qualifica não apenas para receber, mas para ser um multiplicador desta bênção. Deus conta com a sua obediência e com a sua fé até o último segundo. Que a bênção do Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre as suas finanças, não apenas agora, mas para todo o sempre. O seu colapso foi cancelado. A sua vitória foi decretada. Vá em paz, permaneça na fé e prepare-se para o seu testemunho. Fique em paz. Amém.